Você vai começar a live, tá? Tá. Ela vai começar a live, tá? Ele vem me virar. Primeiro presunto, eu acho que eu capaz de queijo que não seja suficiente. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Numa cidade Santo Deus. chamada Jericó, Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. anunciaram que Jesus ia passar. Tu és tremendo, Deus. Havia um homem humilhado, Você que está entrando nessa live, desprezado, solitário, preste atenção nesse louvor que está sendo entoado pois não agora. tinha como ver a glória de Deus. Esse louvor vem falando sobre o cego de Jericó. Mas quando ouvi Que por ali ia passar um homem que podia resolver. Então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Santo Deus, adorado entre as nações, Senhor do universo, Senhor dos senhores. naquele instante, Aleluia. a multidão vendo o clamor, Entra nessa live, vai olhando ao Senhor. diziam ele, Aleluia, Jesus. ele não pode te ouvir, não podes alcançar. Pensar o mestre, não adianta insistir, que ele está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não Se importou. se importou com a multidão, É verdade, Senhor. pois a bênção que Queria ele receber. Então Jesus mandou chamar este homem que gritava, pois o clamor mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus atendendo a ele diz: Sim, Jesus. Aleluia. a tua fé te Sim, Jesus. curou, Santo Deus. a tua fé te salvou.
Aleluia! Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs, amigos que estão ouvindo e assistindo essa live nesse momento. Eu tenho certeza que depois muitos outros também verão e ouvirão o que é ministrado, o que será ministrado através dessa live. A paz do Senhor Jesus para todos, uma boa noite, um sábado abençoado, um final de semana regado pelas bênçãos do Senhor, que enriquece as suas bênçãos tremendamente a nossa vida em todo tempo, em toda hora, em todo dia, em todo segundo. Porque a palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você crê que Deus é por você? Eu creio que Deus é por mim. Então, se Deus é por mim, Ele é por você. E se Ele é por você, Ele é por mim. E se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Amém? Eu convido a você nesse momento a fechar os teus olhos. Vamos levantar um clamor, vamos levantar uma oração a Deus. São um pouco mais de 18 horas e 5 minutos. Enquanto isso, outras pessoas vão chegando e já sendo abençoadas também por esse momento de oração. A palavra do Senhor diz, e eu e você conhecemos muito bem, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração é uma arma poderosa em Deus que nós cristãos, com fé, a levantar a sua voz em oração agora. Porque eu tenho certeza, tão contente, e Senhor para ouça, seja, a mão do o ouvido, os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir. Tem algumas realizadas na igreja da minha esposa e amigos ligava dela, mas tem vozes muito parecidas uma das outras. Eu pude dizer quem eram as minhas vozes, quem era, já consegui identificar e já e hoje e quando nós convívio não podemos confundir de alguém, pode ser eu e você oramos. Ele sabe, o Ivan está clamando. Ele sabe, a minha serva Ângela está clamando. A minha filha Marilza do Carmo está clamando. Os meus filhos estão clamando. E eu tenho certeza que a tua voz, ele tem ouvido, ouvirá nesse instante, já está ouvindo nesse instante, e ouvirá no decorrer dos dias de nossas vidas. Assim o Senhor tem nos abençoado até aqui. Amém? Feche os teus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Vamos estar orando ao Senhor agora. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, nesta hora, Senhor, nesta noite, nós estamos reunidos na Sua presença, apesar, Senhor, desse recurso, Pai amado, da internet que tem favorecido as nossas vidas para estarmos juntos de uma certa forma, para estarmos buscando a Tua presença, para estarmos buscando a Tua face, para estarmos, Senhor, em oração. Eu sei muito bem, e nós, Senhor querido, que somos Teus filhos, sabemos muito bem que quando nós oramos, colocamos as nossas ansiedades, colocamos as nossas dificuldades, colocamos os nossos problemas. Senhor, tantas coisas nós precisamos colocar diante de Ti e lançar para Ti, para que, Senhor amado, possamos nos sentir mais leves. E a oração, Senhor querido, nos dá esse prazer, Senhor, de descarregarmos diante de Ti os nossos fardos, de entregarmos para Ti os nossos fardos e estarmos, Senhor, leves, com o nosso espírito leve, com a nossa alma leve, com o nosso corpo também reflete no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções. Espírito de Deus alcança, Senhor, a cada um que está, Senhor, nos acompanhando, me acompanhando nesse instante. Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe. Senhor querido, este canal alcança pessoas que eu naturalmente, Senhor, falando, até mesmo, Senhor, indo, Senhor, não teria condições de alcançar, mas o Senhor tem poder para alcançar cada um agora.
Pai amado, Tu sabes as situações que estamos vivendo hoje. Senhor, Tu sabes, Senhor querido, as dificuldades que nós estamos vivendo agora. E o mesmo Senhor que operou no passado, é o mesmo Senhor que opera hoje, e é o mesmo Senhor que continuará operando. Senhor, alcança cada mente nesse momento. Senhor, quantas mentes preocupadas, quantos corações, Senhor, ansiosos, quantos abatidos, quantas almas, Senhor, enfraquecidas, mas que o Senhor possa nos regar com Tua água cristalina, que o Senhor possa nos regar com Teu bálsamo, Senhor, que as nossas preocupações, Senhor, entregues a Ti, sejam transformadas em soluções, que o batimento do nosso espírito seja renovado pelo Teu Espírito. Senhor, que esta alma batida, Senhor, que esta alma enfraquecida seja fortalecida por esse Deus que é um Deus fortalecedor, e que este corpo, que muitas das vezes olha para as situações e pensa, e até mesmo diz, eu não tenho estrutura para isso, eu não tenho estrutura para viver isso. Senhor, Tu és o Deus de surpresas. Senhor, eu tenho certeza que cada um de nós temos uma história de experiências que vivemos contigo para podermos compartilhar. Existiram tantas situações das nossas vidas que um dia nós pensamos em meio àquela situação que nós estávamos vivendo, eu não suporto mais. Acho que daqui para frente eu não consigo mais sequer. E o Senhor nos surpreendeu, porque em meio à nossa fraqueza, o Senhor aperfeiçoou o seu poder. E o Senhor pôde demonstrar que o Senhor foi Deus na nossa vida naquela situação. E o Senhor é o Senhor da nossa vida hoje, em meio a essas situações que têm acontecido. Senhor querido, tantos homens, chefes de famílias preocupados, tensos. Senhor, dívidas acumuladas, o desemprego aumentando. Senhor, problemas familiares em muitos lares também aumentando. Mas, Senhor, Tu és a solução para todos os nossos problemas. Pai querido, muitas das vezes em meio a essas situações não sabemos o que fazer, mas que o Senhor possa trazer um direcionamento. Senhor, que eu preciso dizer, Senhor amado, o que eu preciso fazer, o Senhor pode nos direcionar. Direciona a minha família, direciona esse irmão, direciona essa irmã, direciona essa família, para que nós possamos viver, Senhor, o milagre que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O Senhor não tem qualquer coisa preparada para nós. O Senhor tem algo especial. Pai, a Tua palavra nos diz isso. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, e aquele que bate, a porta se abre. Senhor, e a Tua palavra diz da seguinte forma: se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, o Senhor nos dará o melhor dos melhores. Resgata a nossa esperança, Senhor, alimenta, rega a nossa fé, porque, Senhor, do caso, Senhor, se não vigiarmos, se não orarmos, se não focarmos nas Tuas palavras, se não, Senhor, estivermos, Senhor querido, olhando para as Tuas promessas, Senhor, a nossa fé é cauterizada, Senhor, pela descrença. A nossa esperança, ela é destruída pela falta da esperança, mas que nesta noite o Teu Espírito esteja a sondar cada um dos corações, cada um dos pensamentos, cada família, cada vida seja alcançada tremendamente pelas Suas potências. Senhor Jesus, se há enfermidades, eu sei que tem um vírus, Senhor, predominando na nossa nação e em tantas nações da terra. Pessoas já foram acometidas desse vírus, umas, Senhor querido, e outras pessoas, muitas pessoas já desceram até o pó por causa desse vírus e tantas outras doenças que estão, Senhor querido, se aglomerando junto com esse coronavírus e ceifando vidas. Pai, que o Senhor tem famílias que se encontram enfermas, tem vidas preocupadas, tem pessoas tensas. É coronavírus, não é doença Y, doença Z. Pai querido, tranquilize esse coração, traz paz a essa mente. Pai querido, Pai amado, muitas das vezes tomados pelas inquietações, Pai, perdemos noites de sono, porque estamos em casa, ficamos entediados, Senhor, como dizem muitos, da sala para o quarto, do banheiro para a cozinha, para a área, para a garagem, Senhor, temos vivido momentos tensos, mas, Pai querido, na Tua presença, Senhor, ainda que seja rotina para nós, mostrar novidades,
demonstra novidade, Senhor, para a vida de cada um que está nos assistindo agora, para o lar de cada um que está nos ouvindo e nos assistindo nesse instante. Senhor, o salmista diz no Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pai, nos ajuda a nos aquietar. Porque, Senhor amado, vemos as contas chegando. Não tem como, Senhor, ficarmos quietos, porque existem datas para cumprir, existem valores que devemos pagar. Pai querido, e tu, Senhor amado, tem poder para abrir porta onde não existe porta. Senhor, me doeu o coração hoje, Senhor, de pela manhã ir no Alcântara fazer um exame de rotina, Senhor, para cuidar da saúde, não que eu esteja doente, comigo está tudo bem, Senhor, mas são exames de rotina, Senhor, e muito me entristeceu e veio lágrimas nos meus olhos ver todas aquelas grandes lojas. Pai, que o Senhor possa agir, porque eu sei que não é só, Senhor, a minha cidade que está passando por isso, são todas as cidades do nosso país e muitas outras cidades do mundo, que o Senhor possa agir, Senhor, e abrir as portas, porque eu creio num Deus que abre portas, um Deus que não dá, Senhor, para os teus filhos que estavam no deserto, Senhor querido, os teus filhos caminharam, seu caminho de dias, Senhor, por causa da inquietação daquele povo, levou-se anos por causa da inquietação daquele povo. Pai amado, Pai eterno, nós, Senhor querido, não somos semelhantes ao povo de Israel nesse sentido, porque já não, Senhor amado, meu Deus, granjearam grandes coisas devido às suas inquietações, mas o Senhor diz para mim, para cada um de nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O mesmo Senhor que sustentou o povo de Israel no deserto é o mesmo Senhor que está nos sustentando nesse presente deserto do século 21. Senhor, eu não sei como fará. Senhor querido, que haja mobilizações, que haja sensibilidades, que haja mais compaixões, que haja mais misericórdia, Senhor, que eu possa verdade e fidelidade, a tua igreja te adora. É assim que nós louvamos, é assim que nós cantamos. A tua igreja te adora, Senhor, e nós te adoramos, nós te louvamos e te bendizemos, porque tu és o soberano das nações. Ah, Senhor, o Senhor mesmo disse: eu saudou. O Senhor mesmo disse: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, e não há mesmo não, Senhor. Que o Senhor possa nos ofertar o escape, seja, Senhor, financeiro, seja, Senhor, familiar, seja conjugal, seja sentimental, profissional, Senhor, seja em cada área ministerial, Senhor, seja em quaisquer áreas, Senhor. Tu sabes as necessidades, quer saber de todos ou de muitos, mas o Senhor sabe. E Deus em nosso favor. A tua palavra diz: Senhor, quem pode impedir o teu agir? Senhor, não quero impedir. Então, Senhor, dou liberdade, age, Deus. Eu tenho certeza que este irmão, esta pessoa que está orando comigo agora também não quer impedir o teu agir. Então, Senhor, está dando liberdade, age, Deus. Age, Senhor, age e demonstra o teu poder, porque, Senhor, a tua graça, Senhor, ela nos basta, Senhor, a tua graça, ela nos basta e nos confirma um milagre para o louvor do teu nome, Senhor, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor mais uma vez para todos os irmãos que estão participando agora, que já chegaram no momento da oração. Já louvamos ao Senhor com louvor. Um milagre em Jericó, com Marcelo Nascimento. Estamos nesse momento de oração e agora eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Amém? No Evangelho de São Lucas, no capítulo 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 35 até o 43. É um texto bastante conhecido da palavra do Senhor. Foi uma das primeiras palavras que, quando eu comecei a ministrar a palavra do Senhor, veio aquela iluminação profunda da revelação da palavra
e é um texto que eu gosto muito, já ministrei diversos, mas apesar da palavra ser a mesma, a mensagem ela se renova. Então tem renovo de mensagem através dessa mesma palavra que tem sido revelada para nós. Amém? São Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante. Diz a palavra do Senhor. Deixa eu só tomar um pouco d'água. A garganta já está secando. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Você pode dizer amém por esta palavra? É um texto bastante conhecido de todos nós, é um texto bastante abençoado que nós conhecemos, que fala sobre o cego de Jericó. Uma certa vez, Jesus com uma grande multidão estava em Jericó. E eu e você acabamos de ler, somente recapitulando, sobre um cego. E esse cego, ele se encontrava sentado à beira do caminho. Mas além dele ter uma deficiência, ele estava mendigando. Porque quem era deficiente naquela época, no período de Jesus, nas nações. Mas na época de Jesus, os deficientes não tinham nenhum direito. E nós vemos que esse homem possivelmente tenha sido rejeitado pela sua própria família. Lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 em diante, vem dizendo que ele era filho de Timeu. Era denominado Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Timeu significa muito. Olha isso. Ele era filho de alguém muito estimado, mas por causa da sua deficiência, de repente, ou possivelmente, ele for abandonado pelo seu próprio pai. Mas ainda que o codinome Bartimeu tenha sido menosprezado pela sua família, ainda que ele estivesse até aquele momento em que Jesus estava passando por Jericó, à beira do caminho, existiam as mãos do Senhor estendidas sobre a vida dele. E o Senhor já tinha marcado o tempo do seu milagre, o tempo da sua vitória. Eu não sei quais foram as espécies de rejeições que você sofreu no percurso da sua vida ou durante a sua vida. Eu não sei ao certo a sua idade, mas eu sei que o meu Deus que fez com que você brotasse no ventre de sua mãe, ele sabe a sua idade, ele sabe o seu nome, ele sabe o que você precisa, ele sabe as rejeições que você sofreu, ele sabe de tudo isso. Existe um louvor que eu conheço que diz da seguinte forma: saia da calçada da vida e suba a colina. Porque baixo, Deus ele quer você para cima. Mas mediante as rejeições, acredito eu que Bartimeu ele tinha sofrido, não tinha opção para ele a não ser viver na rua, a não ser beira do caminho, pedindo esmolas às pessoas que passavam para se manter, para se suster. Amados irmãos, quantas vezes eu e você levamos, eu coloco entre aspas, da vida, porque Deus permitiu que assim acontecesse, para que eu e você em algum momento tivéssemos nos aproximando,
aconteceu com a vida daquele homem, apesar de ter a deficiência, apesar de ter sido rejeitado pela sua família, apesar de estar sendo rejeitado pela sociedade, porque ele estava ali mendigando, à beira do caminho. A Bíblia não fala quantos anos ou quanto tempo, mas eu acredito que não tenha sido pouco tempo que ele estava ali na beira daquele caminho, pedindo esmolas a cada um que passava. Mas, queridos, ele estava ali, mas ele não estava conformado com a sua situação. Eu posso olhar para esse texto e, conjecturando, entender que ele não estava conformado com a situação. E, no entanto, ele começa a observar, não com seus olhos, porque ele não tinha visão, mas com seu ouvido, ele pôde perceber que alguma coisa diferente estava acontecendo no caminho onde ele estava sentado, mendigando. E ele, o que está acontecendo? E dizem para ele: olha, Jesus está passando por aqui. E eu acredito que ele já sabia a fama de Jesus, quem Jesus era. Jesus era o Filho de Deus. Eu acredito que ele já sabia quem Jesus era. Eu digo isso no passado porque eu e você cremos que ele continua sendo o Filho de Deus e para sempre será o Filho de Deus. E quando ele tem essa notícia de que Jesus está passando pelo caminho onde ele já estava ali, eu acredito que já há algum tempo, sofrendo suas rejeições, sofrendo suas discriminações, recolhendo algumas moedas que em algumas horas, em alguns dias, ele conseguia adquirir de algumas pessoas que, com seu coração de compaixão, colocavam em sua que Jesus passava. A coisa como disse, formado com a sua situação. Soube que Jesus estava passando, ele se posicionou e começou a clamar. Quando se fala de clamar, ele começa a gritar. Ele já não estava vendo mesmo, ele sabia que existia uma multidão. O que ele decidiu? Eu vou gritar, eu vou clamar. Ele começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra do Senhor diz que nós aqui acabamos de ler que as pessoas estavam repreendendo ele para que ele se calasse. Apesar da Bíblia registrar apenas 2 vezes, irmãos, que ele tenha clamado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas eu acredito que ele clamou muito mais. Você já se viu no meio de uma multidão? Hoje o Alcântara está vazio, mas alguns tempos atrás, alguns dias atrás, quando íamos no Alcântara, seja um dia de semana ou num sábado, uma multidão de pessoas no centro de uma grande cidade. Agora, você tem coragem, no meio de uma multidão, começar a gritar para que uma outra pessoa isso é quase a noção da distância de onde Jesus poderia lhe escutar. Oh, meu Deus, essa veio fresquinha. Essa veio fresquinha. Eu não sei qual é a situação que você está clamando, e suas forças estão se acabando, e você está pensando: eu não vou mais clamar. Eu acredito que Deus já não tem mais essa promessa, eu acredito que Deus já não vai fazer mais nada. Ei, continue clamando, porque aonde você está, no meio do caos que você está, no meio da situação que você está, Deus, ele te ouve. Quem diria que o Senhor ouviria o profeta Jonas no ventre de um grande peixe? E Deus não ouviu a oração de Jonas, do profeta Jonas, quando ele clamou, quando estava no ventre do grande peixe? Aonde eu e você estivermos, não importa os empecilhos, não importa as multidões, mas se eu e você, logo no começo da live, a nossa voz para o Senhor, ela é inconfundível. Você pode dizer: a minha voz para Deus é inconfundível. A minha voz diante de Deus é inconfundível. Quando eu clamo, ele me ouve, ele sabe quem eu sou, ele sabe quem sou eu. E, queridos, aquele cego, ele insiste em clamar, até que Jesus ouve ele. E quando Jesus ouve ele, algumas traduções falam que Jesus se deteve, que Jesus parou. Ah, queridos, eu me lembro de um relato bíblico também, que eu e você conhecemos, lá no Evangelho de São Lucas, também no capítulo 8, de um homem que ele chegou perto de Jesus e se prostrou aos pés de Jesus e pede: Jesus, vai lá na minha casa, porque minha filha está muito enferma, está quase morrendo.
Eu e você conhecemos essa história, o principal da sinagoga, que se chamava Jairo. Nós vemos que quando Jairo, como principal da sinagoga, se prostra diante de Jesus e clama, ninguém fala nada. Ninguém reclama com Jairo. As pessoas começaram a reclamar. As pessoas começaram a repreender. Nós podemos perceber que já naquela época as pessoas tinham preconceitos que as pessoas possuíam. Mas ainda que eu e você não tenhamos nenhum status diante de uma sociedade do pleno século XXI, mas se eu e você clamarmos, ele ouvirá a tua voz e ele tem poder para trazer resposta. E nesta noite é noite de cura de Deus para a tua vida. De repente você esteja prostrado à beira do caminho com tantos complexos, com tantas dores. De repente você pensou, meu Deus, eu tentei falar com fulano, tentei falar com Beltrano, mas não quiseram me ouvir, fecharam as portas daqui, me rejeitaram de lá, e agora estou aqui nessa calçada da vida. Mas o Senhor, ele te diz, eu tenho ouvido a sua voz. Eu não quero você para baixo, eu quero... ainda que Bartimeu estivesse naquela situação, ele não se conformou. Até que chegou o momento que Jesus o ouviu. E aqueles, eu acredito que aqueles que falassem, meu Deus, foram os mesmos que chegaram para Bartimeu e disseram assim, olha, tenha bom ânimo, tenha coragem. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículo 46, vem contando também essa história, vem falando sobre isso. Levanta-te, tenha bom ânimo, tenha coragem, porque ele te chama. Olha só isso. Ele te chama, ele te chama. O Senhor nesta noite está chamando a mim, o Senhor chama você. Eu posso não saber o teu sobrenome, eu posso não saber o seu tipo sanguíneo, eu posso não saber de muita coisa da sua vida, mas o meu Deus que me criou, que te criou, ele sabe o teu nome, ele sabe o teu sobrenome, ele sabe o seu tipo sanguíneo, ele sabe o seu endereço, ele sabe de tudo da sua vida. E ele chamou Bartimeu e trouxeram Bartimeu até Jesus. O que eu acho interessante também, que quando o Senhor ele chama alguém, ele quer realizar algo especial. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 28, quando Jesus chega, Lázaro já havia morrido, e tem uma conversa com a irmã de Lázaro, Marta, tem a conversa com a irmã de Lázaro, Marta. Ele diz para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí Marta sai e diz para sua irmã Maria, olha, vai lá, que o mestre está aqui e ele te chama. Ela se mostra diante do Espírito. Também pelo choro das irmãs de Lázaro, pelo choro da multidão que ali estava. E Jesus chora também. Mas Jesus ele tem uma reação tremenda. Querido, quando eu e você nos prostramos diante dele ao atendermos a sua voz quando ele nos chama, quando ele me chama, quando ele te chama, é para realizar as vidas. A voz do Senhor. Senhor, eu vou, eu encontro. É isso que o Senhor quer de mim, é isso que o Senhor quer de você. Disposição para atender o seu chamar. Ele está me chamando, ele está te chamando. Aí eu e você já sabemos o final da história. A pedra foi removida, ele chama Lázaro. Olha só isso, ele chama Lázaro. E Lázaro sai para fora. O Senhor está bradando o nome de pessoas aqui. Eu posso crer e profetizar, bradando o nome do Haroldo, bradando o nome da Lucileide, bradando o nome de tantas outras pessoas que estão me assistindo agora e que ainda vão assistir. O Senhor está chamando o teu nome. Sabe por quê? Porque Ele quer realizar coisas especiais na tua vida, na minha vida, na sua casa, na sua família. Receba isso em nome de Jesus. Eu quero ler um versículo da palavra do Senhor. No capítulo 43, livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 1. Livro do profeta Isaías, 43, versículo 1, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, que eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
dizendo para mim e para você nesta noite: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Chamei-te pelo teu nome, tu és minha. Chamei-te pelo Elia, para apresentar diante dele. Quando Bartimeu ele clama: Jesus, filho de mim, sendo que ele em si não podia em nada, mas ele estava crendo no Deus que podia fazer todas as coisas, para que possamos nos render a Deus e reconhecermos que não somos nada, mas com ele nós podemos todas as coisas, porque ele pode fazer todas as coisas por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você também conhecemos um texto da palavra do Senhor no Evangelho de Zaqueu. Jesus também com uma grande multidão, e o pequeno Zaqueu queria ver Jesus. O pequeno Zaqueu ele queria ver Jesus. No capítulo 19, no Evangelho de São Lucas, no versículo 5, e Jesus ia passando com a multidão e Zaqueu sobe numa figueira. Jesus chega aonde Zaqueu da figueira, Jesus olha. Quando Jesus chegou a lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Ou seja, Jesus chama Zaqueu pelo nome e ainda diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus, ele te chama, Jesus, ele nos chama, porque ele quer habitar em mim, ele quer habitar em você, ele quer realizar proezas, ele quer realizar coisas especiais, ele quer realizar coisas extraordinárias. Ah, queridos, e a palavra do Senhor diz também lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, um texto que eu e você conhecemos tão bem, e que se o meu povo que ama o meu nome, Bartimeu gritou, e se o meu povo que se chama o nome se humilhar, e perdoe seus pecados na terra, chama pelo nome de Jesus. Ele nos chamou, nosso nome, as coisas que Jesus pregação sobre essa palavra e ver ali o que você deseja, ele sabe antes que nós pedimos uma coisa, ele já sabe, porque o nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. O meu Deus, o teu Deus, ele é todo poderoso, ele já sabe de todas as coisas. Mas Bartimeu disse, respondendo à pergunta, porque não responder uma pergunta é uma falta de educação, não é isso? Quando alguém me faz uma pergunta e eu não respondo, poxa, é uma falta de educação, né? Ser grosseiro com alguém. Mas como ele já tinha a resposta na ponta da língua, e que eu e você, ao estarmos na presença de Jesus, tenhamos resposta na ponta da língua, não para ser grosseiro com Jesus, mas para expor a nossa necessidade, a nossa... O que é que eu te faço? Ele diz: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu tenha vista. Aí eu posso trazer um tema para essa reflexão nesta noite. A gente liga a televisão, a gente só vê tragédia. A gente, nossas vidas só estão vendo as coisas sendo apertadas cada vez mais. O que eu preciso ver? O Senhor nesta noite te chama e me chama para que eu e você possamos verbalizar o que nós queremos ver que Ele realize em nossas vidas, o que nós queremos ver, o que você precisa ver, o que eu preciso ver.
Assim como Bartimeu, abre a tua boca e verbaliza, abre a tua boca e diga, abre a tua boca e fale. Porque ele tinha uma deficiência na voz. No entanto que ele bradou, responde para ele. Então vê, Bartimeu, porque a tua fé te salvou. Eu disse, durante essa palavra, essa reflexão, que Bartimeu não estava conformado com a situação que ele estava vivendo, e realmente ele não estava. Porque quando ele sabe que Jesus está passando, ele toma uma atitude diferenciada. Lá no Evangelho de São Marcos, a palavra do Senhor diz que ele larga a capa e se levanta. A capa que ele estava carregando poderia atrapalhar, poderia pesar, poderia impedi-lo de levantar, mas ele larga a capa. Eu acredito no íntimo da sua alma, ele estava dizendo, é tempo de eu viver as novidades que o meu Senhor preparou para mim. É tempo de largarmos, irmão, à beira do caminho. A capa nem esquentou mais para a capa. Capa para Bartimeu não tinha mais valor. E eu e você, para nos aproximarmos de Jesus, precisamos largar as capas. Precisamos largar as nossas capas. Seja a capa do medo, seja a capa da insegurança, seja a capa da incredulidade, sejam as capas que nos impedem de nos aproximar de Jesus. Porque quando Bartimeu larga, aquilo poderia ser um impedimento dele não levantar e se aproximar de Jesus. Mas ele larga, se levanta e vai até Jesus, tendo auxílio dos outros que ali estavam. Queridos, Jesus diz assim, recupere a sua visão. Eu acho lindo essa versão, sabe por quê? Porque dá a entender que um dia ele tinha visto, que um dia ele teve visão, que um dia ele já visualizou alguma coisa, apesar da Bíblia não nos afirmar diretamente isso, mas nos dá a entender isso, conjecturando dessa forma, eu digo a vocês, recupere a sua visão. Assim diz o Senhor para mim e para você, recupere a sua visão. Você tem olhado para o estado da sua família, você tem olhado para o seu estado, você tem olhado para o estado dos seus familiares, tem olhado a situação de emprego ou do desemprego, você tem olhado para as doenças e, meu Deus, o que eu estou vendo? Você recuperar. O que você precisa ver, você precisa ver a partir de agora. Ele viu seu próprio corpo que ele não via. Sabe o que Bartimeu viu? Bartimeu viu Jesus ali como homem 100% Deus na sua frente ali. Sabe que Bartimeu viu coisas tremendas. Mas Bartimeu não só se aproximou de Jesus porque Jesus podia curá-lo. O que eu acho lindo é isso. Jesus se aproximou, ou seja, Bartimeu se aproximou de Jesus, Jesus o curou, e a palavra do Senhor diz que ele logo viu e seguiu ao Senhor, glorificando ao Senhor. Queridos, não se aproxime, que eu e você não viemos nos aproximar de Jesus por uma porta de emprego que precisa ser aberta. Que eu e você não viemos nos aproximar de Jesus por um filho ou por um ente querido que precisa ser liberto, precisa ser curado. Jesus, ele faz, ele fazendo, estou animando aqui você não. Mas que eu e você não viemos estar na presença dele somente pelo que ele pode fazer pelas nossas vidas aqui, agora, nessa vida, não. Mas que eu e você possamos agir como Bartimeu, recebi meu milagre, mas eu vou permanecer com ele. Recebi minha bênção, mas eu vou continuar andando com ele. Recebi minha vitória, meu filho foi liberto, minha filha foi restaurada, meu casamento foi abençoado, meu marido foi salvo, minha esposa foi renovada. Senhor, ele fez milagre na família. Mas continue seguindo ao Senhor teu Deus. Continue seguindo ao Senhor teu Deus. Continue seguindo ao Senhor teu Deus. Diz que está falhando, né, irmãos? Continue seguindo ao Senhor teu Deus. Continue seguindo. Está melhorado aqui. Esse melhor agora. Continue, Deus. Continue seguindo. Porque ainda no caminho, ainda há maravilha no caminho. O que você precisa ver? Uma certa vez foi feita a promessa a Abrão: você será pai de uma multidão. Mistério. E quando ela afirmar e a confirmar a promessa, nada estava acontecendo. Os dias estavam passando, os anos estavam passando, até que o Senhor veja a Abraão ouve.
Uma certa vez Abraão riu, porque o tempo já tinha passado de uma multidão. Houve a promessa, sabe o que aconteceu? Sara ri. Como eu vou ver a promessa acontecer? Eu já estou idosa, já estou velha, meu marido já está velho. Como eu vou ver acontecer? Ah, queridos, a risada de descrença que o Abraão, em um determinado momento, riu e até mesmo, mas, queridos, quando ela viveu o cumprimento da promessa, quando ela teve o seu isso, ela riu, mas não mais de descrença, mas confiando no Deus que prometeu a sua palavra para o que você precisa ver, o que eu e você precisamos, o que nós precisamos ver. Ele continuará fazendo milagres. Receba uma visão nítida, receba uma visão de Deus. A Síria contra o povo de Israel, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6. Mas os segredos do que o rei da Síria com seu exército planejava contra o povo de Israel, Deus revelava todos os detalhes para o profeta. Olha que Deus tremendo. Era revelado ao profeta eu. Planejava, chamamos aqui, vamos pelo caminho Y, vamos fazer assim, vamos entrar por detrás, vamos subir, enfim, as estratégias de guerra para vencer o povo de Israel. O Senhor revelava ao profeta Eliseu, o profeta Eliseu chegava para o rei de Israel, olha, é assim que o rei da Síria está planejando seu exército, assim, assim. Mas aí o rei ficou os homens hoje. Aqui, de Israel que está aqui no nome, está levando lá para o rei de Israel. Está dizendo os segredos, nossos índices de guerra. Aí levantou e disse assim, olha, tem um profeta em Israel que fala para ele até o que você diz está deitado para dormir. Que profeta é esse? Nós vamos lá, exército, vamos lá atrás desse profeta. Juntou a Síria com seu exército, foram atrás de Eliseu. E quando o servo do profeta, ele observa, acorda mais cedo e observa e vê o exército poderoso da Síria chegando. O exército poderoso chegando. Ah, irmão, o servo do profeta Eliseu temeu. E agora, meu Senhor, o que nós vamos fazer? E agora? O exército da Síria é muito poderoso e agora estão vindo contra a gente, estão vindo pelos montes. É um exército poderoso. E o que nós vamos fazer? O profeta Eliseu respondeu, nós temos muito mais com a gente do que estão com eles. Mais são os carros e os cavalos do que o que estão com eles. Naquele mesmo instante chorou. Eu quero ler esse versículo com você, porque eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. O Senhor já começa a mudar o teu olhar. O Senhor já começa a olhar de Reis. 6, capítulo 6. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Oh, maravilha! Estavam ao redor de Eliseu, que estavam com a Síria, ou com o rei da Síria. E o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu. E eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. O Deus que te chama é o Deus que nós não estejamos focados, mas que nós possamos ver o real de Deus. O Senhor me inspirou numa frase que eu quero compartilhar com você. A minha situação me levará a viver sobrenatural. A minha situação atual me levará a viver o sobrenatural. Foi isso que aconteceu com Bartimeu. Olhos dele.
não continuou prostrado no caminho. Erguiu a Jesus pelo caminho. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Quando o Senhor restaurar a nossa visão, quando o Senhor restaurar a nossa sorte, não só eu e você glorificaremos, mas aqueles que nos cercam também glorificarão ao Senhor. Em lugar da sua vergonha te darei dupla honra. O que tinha sido desprezado, sendo que é meu, desprezado pela família, pela sociedade, pela multidão. Mas quando Jesus chamou, ele foi observado. E por ser observado, ele conquistou o seu milagre. E por ter conquistado o seu milagre, ele glorificou ao Senhor. E por ter glorificado ao Senhor, deixou de ser crente, continuou no caminho sendo ao Senhor. Aqueles que estavam repreendendo, aqueles rejeitando, aqueles que o haviam também aplaudiram ao Senhor, glorificando que o cego passou a enxergar. Em meio a essa situação que eu e você estamos cegos, o Senhor lhe abre a minha visão e a tua visão, e eu e você, a partir de hoje, enxergar eu e você, o sobrenatural de Deus. Antes de encerrar, eu quero orar por você novamente. Antes de encerrar, eu quero orar por você novamente, mas eu quero contar uma história para você. Trabalhando em casa, a empresa onde eu trabalho colocou-nos para trabalhar em casa, mas eu trabalho no Rio, mais especificamente no passeio, então eu pego 2 ônibus da minha casa até o local de trabalho. Então, normalmente eu pego o ônibus para ir para o Rio, ou no Arsenal, enfim, que mais rápido eu pego. E nesse BO, estava esperando o ônibus e entrei no ônibus. Daqui a pouco entrou o pai com uma menina. Eu pude perceber que ela estava com um pano na cabeça, uma menina mais nova do que minha filha. Minha filha hoje tem 8 anos, ela tem uma média de uns 6 anos. E o nome dela, até compartilhei isso num texto na rede social há um tempo atrás. E deu para perceber que aquela menina tinha câncer, estava um curativo no braço. E muito alegre, muito falante, muito sorridente. E eles sentaram um pouco atrás de mim, ela começou a uma passageira e conversando a viagem toda conversando, rindo, brincando, falando. Chegou o momento de descer no ponto. Parou exatamente em frente ao INCA, o Hospital do INCA, ali no centro do Rio de Janeiro. E aquele pai pegou a sua filha no colo, já no corredor do ônibus, e desceu. O sinal estava fechado. Eu fiquei observando aquela cena. E ele subiu a rampa que dá acesso ao Hospital do INCA e foi andando pelo corredor do hospital, entrou pela porta e foi com a filha. E o Espírito de Deus me trouxe uma lição, compartilhei na rede social, estou compartilhando com você agora mais uma vez. Nos momentos mais cruciais das nossas vidas, nos momentos mais difíceis, o meu Deus, o teu Deus, que é o meu Pai, que é o seu Pai, ele te carrega no colo. Porque existem momentos que nós não temos forças em meio às situações, mas são nesses momentos mais difíceis que o Senhor nos carrega no colo, para demonstrar que nos momentos mais difíceis conosco, ampliando os nossos sentidos nele, ampliando a nossa vida espiritual nele, ampliando a nossa visão nele, porque eu tenho certeza que ele que nos acompanha em todo o tempo não nos deixará órfãos, porque essa é uma promessa, foi uma promessa, tem sido uma promessa e permanecerá até você perseverarmos nele. Amém, queridos? Você está no colo do Pai. O que você precisa ver? Eu e você precisamos do Pai. E nós veremos o sobrenatural acontecer. Eu convido você feche os teus olhos. A certeza que é a partir de agora, a partir de hoje, muito mais, ouviremos a sua voz nos chamando. A sua voz nos chamará. A sua voz nos chamará. A sua voz nos chamará. Temos a voz do poderoso, todo poder se dará, nos fará viver o sobrenatural. Feche os teus olhos. E profeticamente eu convido você, coloque as mãos nos teus ouvidos primeiramente. Coloque as mãos nos teus ouvidos primeiramente, porque eu e você precisamos estar com os ouvidos aguçados para ouvirmos a voz do Senhor nos chamando. E quando eu e você ouvirmos chamar de Deus, que eu e você estejamos sensíveis a Ele. Estivermos diante dele, algo
extraordinário, sobrenatural acontecerá. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, nesta hora, Senhor, nesta noite, Senhor, profeticamente eu coloco, juntamente com os teus filhos que estão acompanhando essa live, as nossas mãos sobre os nossos ouvidos, que nós estejamos, Senhor amado, atentos à tua voz. Assim, Senhor querido, Senhor amado, Senhor dos exércitos, como no passado estiveram e ouviram, foram tão abençoados. Eu quero ouvir a te atender, Senhor, e ser abençoado em especial. Tira, Senhor, todo o bloqueio desse sentido espiritual que muitas das vezes nos afeta. Ficamos, Senhor, ocupados com tantas coisas e o Senhor está chamando, o Senhor está falando e não te ouvimos. Se muitas das vezes não percebemos isso, mas que nós tenhamos sintonia com o Pai, que nós tenhamos sintonia contigo e vejamos o natural acontecer. Pai, eu te gritou, Bartimeu te chamou, que nós tenhamos essa ousadia, Senhor, em te chamar também. Coloque a mão sobre a tua voz, sobre a tua garganta, Senhor, que nós tenhamos ousadia para te clamar também. Pai querido, que nada trave a nossa voz para clamarmos ao Senhor. Que nada, Senhor, nada trave, Senhor, nós tenhamos ousadia de clamar a Ti e sermos ouvidos por Ti, porque o Senhor nos ouve. Pai querido, Pai amado, por último, Senhor, quero, Senhor, colocar as minhas mãos sobre as nossas vistas. Coloque aí as tuas mãos sobre os teus olhos. Coloque as mãos sobre os teus olhos. O que está diante dos meus olhos, Senhor? O que está diante dos meus olhos, Senhor? Dos nossos olhos, muitas das vezes, Senhor, é um deserto. Muitas das vezes é a sequidão. Muitas das vezes é o caos. Muitas das vezes são as tragédias. Pai, e Bartimeu viu, Bartimeu enxergou, ele estava enxergando a escuridão, ele nada enxergava, mas Pai, quando ele verbalizou, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. O Senhor recuperou a visão dele, recupere, Senhor, a minha visão, recupere as nossas visões, nós precisamos, Senhor, ter visões recuperadas, nós precisamos, Senhor, para que, Senhor amado, não seja descrença pela educação, Senhor querido, que nós não venhamos perder o ânimo, mas que, Senhor, com os olhos da fé, nós o sobrenatural acontecer. Abraão riram, porque se um dia não acreditaram que essa fosse acontecer, mas da descrença, riram por descrença, mas pela confiança. Senhor querido, Senhor amado, os olhos de Abraão e Sara viram. Senhor querido, Senhor dos exércitos, o servo de Eliseu também viu. Senhor querido, e nós também veremos. Em meio a este caos, nós também veremos. Pai amado, que o Senhor possa alcançar. Senhor, a vida que não é cristão, vem assistir esta live, toca, Senhor, dos sentidos dele também. Porque o amor à vida dele, a vida é restaurá-lo, o Senhor quer abençoá-lo, mas não só dar os benefícios da vida desta vida, mas os benefícios da vida eterna. Senhor querido, que haja o convite especial, como diz a tua palavra, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha só, e abrir a porta, olha só, o Senhor chamando. Olha só o Senhor chamando, e o Senhor tem chamado pessoas, o Senhor está chamando pessoas, se o Senhor está chamando você, não ensurdeça os teus ouvidos, mas ouça a sua voz, porque Ele quer cear com você, Ele quer que você ceie com Ele, então não endureça o seu coração. Se aplica a verdade do Senhor, seja livre, seja um cristão fervoroso, aquele que está afastado do caminho do Senhor, que de repente se sinta como Bartimeu à beira do caminho, esquecido, rejeitado, abandonado. Jesus está passando. Está passando e Jesus conhece, Jesus ouve o teu clamor e Jesus te chama e Jesus quer mudar a sua história. Pergunta: até quando serás essa ovelha longe do meu redil? Até quando reterás aquilo que eu tenho a fazer na tua vida? Ouça a minha voz. Ouça a minha voz, porque eu recupero a tua visão. Eu recupero a tua visão. Não aconteceu isso, mas aconteceu assado. Seu defeito Y, defeito X, o Senhor recupera a tua visão.
Não mais visualizarás as imperfeições dos homens, mas visualizarás as perfeições do teu Deus na tua própria vida. Reconcilia-te com o teu Deus. Aceita Jesus como único e suficiente salvador da vida e seja restaurado seja renovado por Deus também, crente. Por Deus, os teus estão sendo ungidos pelo Senhor teu Deus nesta noite. Seja livre, seja liberto, seja renovado, seja restaurado para o louvor do nome do Senhor dos Exércitos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louva ao Senhor com a sua família com este louvor 476 da harpa cristã. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, atende ao meu clamor. Amém? Louva o Senhor com a tua família. Que é tempo de estar louvando, pelo Deus te abençoe. Abençoado por Deus. Próxima live, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, com a diaconisa Eliane, a lição da número 7, não é isso? É o número da manhã, às 9h30 da manhã, não perca, da EBD, Dominical, amanhã às 9h30, com a diaconisa Eliane, estará lecionando a lição de número 7 da revista. Está engoerado a sua revista? Passa o paninho nela. Vamos ler a revista. Que tem os versículos ali que nós podemos acompanhar e sermos alimentados também nesse momento de quarentena. Amém, queridos? E à noite, horas, culto de adoração e celebração ao Senhor, na direção da nossa pastora presidente, pastora Lucileide Marques, e terças, quintas e sábados, lives. De segunda para terça, Instagram, obrigado com a pastora Eliane. O evangelismo tem sido tremendamente usado pelo Senhor. Às 12 horas, também a nossa pastora tem ministrado também de Deus poderosíssima para as nossas. Às 15 horas, a pastora Lucimar também tem ministrado a palavra do Senhor, Deus tem a usado. Eu acho lindo isso. Cada um tem ministrado Deus de forma diferente, especial e maravilhosa. E às 18 horas, a missionária Cá estará ministrando a palavra do Senhor para mim. Ficam na paz, Deus te abençoe. Visão, nome de Jesus, Deus te abençoe.